Agora foi. Beleza, vamos lá então. Boa noite a todos e todas. Com grande alegria que a gente inicia, né, a nossa 11ª jornada interna de pesquisa, pós-graduação e extensão do campus Colatina. É importante dizer que a nossa jornada, né, nossa 11ª jornada, ela já não está mais sozinha, vamos dizer assim. Já há uns 2 anos, a gente tem realizado um evento em conjunto com o workshop de administração. Então, na verdade, além, né, da 11ª jornada interna de pesquisa, pós-graduação e extensão, a gente também está realizando a 2ª jornada integrada, que essa semana também nós teremos workshop de administração com vários momentos bem interessantes. Então, foi uma iniciativa, né, que nós estamos aí no 2º ano dessa iniciativa, conversamos muito com os colegas, professores da administração, com os alunos também que abraçaram essa ideia, e a gente, então, vem discutir pesquisa, pós-graduação, extensão, de uma maneira geral no campus, né, e também aspectos mais específicos relacionados à administração. O ganho que a gente tem que a gente tem uma semana recheada de momentos aí que os nossos alunos podem participar e podem se voltar para esses momentos de hoje até quinta-feira. Tá? O nosso diretor-geral, né, o professor Otávio, ele não pôde estar presente, ele está de férias, foi obrigado a tirar férias, ele não conseguia tirar férias, enfim, ele teve que chegar a um ponto que ele falou assim, não, preciso tirar férias. Aí acabou coincidindo aqui com o período da jornada, então, mas de qualquer maneira aqui faço referência a ele, agradeço o apoio que ele nos deu até o momento de realização dessa jornada interna de pesquisa. Nesse ano, pessoal, a gente, como todos os anos da nossa jornada, a gente procura alinhar a nossa temática à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, todo ano, a gente tem um tema que é discutido no Brasil, né? E aí a gente tem eventos locais, estaduais, nacionais, e que, em geral, eles buscam discutir uma temática. A temática desse ano é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. E aí, nesse contexto, a gente buscou temas e discussões para que a gente pudesse, né, abordar essa temática e se inserir nessa discussão nacional. O ano passado, não sei se vocês se recordam, a temática foi de inteligência artificial. Também permitiu a gente discutir vários aspectos relacionados ao tema. Quero agradecer a todos aqueles que participaram da comissão de organização dessa jornada, muitos colegas aqui, que eu vou fazer a questão, desculpa, de citá-los, que acho que é importante. Professora Renata, professor Ackley, professor Alain Amaral, Fabrício, da Comunicação Social, professora Luísa, Marlinda, coordenadora dos cursos de pós-graduação, Milena, psicóloga do campus, professora Mirela, professor Juan, professora Tereza, e as alunas Eduarda, de Administração, e Lara, de Arquitetura, que vinham também fazendo a representação dos alunos nessa comissão, para que a gente pudesse organizar os momentos da melhor maneira possível. Bom, pessoal, finalizando a minha fala, que o que a gente quer mesmo é ouvir o Flávio, eu gostaria, então, de agradecer desde já o Flávio aqui com a gente, né, a presença, vamos dizer assim, do Flávio aqui com a gente, nesse momento. Cheguei ao Flávio por um amigo de longa data, estava até conversando com o Flávio, um amigo da época da graduação, isso nos idos de 99, 2000, e aí eu conversei com o Luiz, e o Luiz falou o seguinte, olha, se você quer alguém para falar de inovação aberta, eu vou te passar o nome do Flávio, que ele é o cara. E aí eu tive a felicidade, né, do Flávio aceitar o convite. Renata entrou em contato com ele, super solícito,
E a gente está podendo contar aqui com o Flávio. Flávio é colaborador da Evo. Ele vai fazer aqui uma apresentação, um short view aqui. Então, Flávio, muito obrigado pela sua presença, viu? Que você está participando deste evento. O Campus Colatina agradece esse momento. É um prazer para a gente. Você está aqui participando de maneira online, mas espero aí que logo vocês da Evo possam visitar-nos aqui, conhecer o campus, conhecer o nosso município, tá? E as portas estarão sempre abertas a vocês. É com você, Flávio. Obrigado. Pô, valeu, Júlio. Eu que agradeço aí o convite. Eu guardo um carinho muito grande pela instituição que é o IFES. O meu pai é professor no IFES, já tem 15 anos, do campus de Cariacica. Então, eu fui aluno do IFES também, do curso técnico de Portos. Não cheguei a concluir na época, mas fui aluno. Não concluí porque acabei me mudando, mas guardo um carinho imenso pela instituição e fiquei muito feliz com o convite. Já tive a oportunidade de falar em vários lugares sobre inovação aberta, mas acho que dessa vez é um dos convites aí mais especiais, por ter esse carinho muito grande pela instituição. Então, eu que agradeço aí o espaço. Acho que a ideia aqui hoje, pessoal, é bater um papo com vocês. Eu até cheguei a falar um pouco com a Renata, né, que eu ia buscar fazer uma apresentação sucinta aqui, passando pelos principais pontos, mas sem ficar me alongando demais, me aprofundando demais em determinados assuntos, né? Até para que a gente tenha a possibilidade de trocar, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma pontuação, alguma ponderação, né? Quiserem xingar o palestrante, fiquem à vontade, eu pretendo deixar bastante tempo aí no final para a gente conversar, tá bom? Então, vou fazer a minha apresentação, vou compartilhar minha tela aqui, e aí eu peço que alguém me sinalize aí quando vocês estiverem vendo, se tiver tudo certinho, pode ser? Ok, pode ir. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam. Eu já consigo ver aqui quando vocês estão vendo, né? Show de bola, galera. Então, esse é o tema que eu vim bater um papo com vocês hoje, né? Universidades, startups e grandes empresas trabalhando juntas, né? A inovação aberta. Então, vim falar um pouquinho sobre a inovação aberta, sobre o que é inovação aberta, e conversei muito com a Renata também, né? E a gente achou que seria legal pincelar alguns pontos, assim, de caminhos, né? O que tipo de profissionais também estão sendo requisitados pelas grandes corporações e até pelas startups para se trabalhar com inovação, para se trabalhar dentro desse contexto de transformação digital que a gente está hoje. E, claro, né, abordar muito o lado da academia também, né? Quais que são as oportunidades e a importância, né, desse primeiro pilar da inovação aberta, que são as universidades, que é a academia como um todo. Tá? Antes, pessoal, de eu começar a minha apresentação, deixa eu dar aí me apresentar um pouco melhor, né? Eu sou Flávio, eu sou diretor de inovação na Evo, CIO. Eu sou formado em administração pela UVV, então sei que tem 7 colegas aí de curso também, de profissão. Então, um abraço aí para todos os administradores. Sou formado em administração pela UVV e eu tenho algumas especializações de educação executiva, inovação estratégica pela Fundação Getúlio Vargas, do Estado do Rio de Janeiro, inovação aberta pela Universidade de Califórnia, a Berkeley Haas. Sou certificado também em planejamento estratégico pela Fundação Dom Cabral, gestão de produtos pela PM3, inovação pela AAA e pela Evo, né, empresa que eu trabalho. Eu atuo voluntariamente como mentor de jovens na Fundação Estudar. Não sei, para quem conhece, inclusive aqui é o público-alvo da Fundação Estudar, então os que não conhecem ainda, indico vocês a conhecerem. A Fundação Estudar é uma organização não governamental que foi fundada pelo trio de donos da Ambev, né, o Jorge Paulo Lema, o Beto Sucupira e o Marcel Teles, né, e ela tem como objetivo levar, né, educação de qualidade e excelência para os brasileiros, para os jovens brasileiros. Então, todos os anos aí nós temos mais ou menos 30 a 40 brasileiros que são enviados para estudar fora do país por meio da Fundação Estudar, fora vários outros programas de capacitação que a gente tem no Brasil. Então, atuo como mentor de jovens na Fundação Estudar, também como mentor de startups e empreendedores no Founder Institute, que é uma aceleradora da Califórnia, que chegou no Brasil aí em Vitória no último ano, tenho trabalhado. E essa, pessoal, é a fala que eu costumo mais assim, repetir insanamente sempre que eu vou falar de inovação,
é que inovação não é sobre tecnologia, ela é sobre pessoas, né? E eu trouxe essa aspas aqui do início, porque durante a apresentação eu vou trazer alguns dados, eu vou trazer algumas informações que referem, né, à tecnologia, a empresas de tecnologia. Mas a inovação não é sobre tecnologia. A inovação, ela utiliza a tecnologia como uma macro ferramenta para desdobrar, mas a inovação é sobre pessoas. Ela é feita por pessoas, para pessoas, né? Então, acho que isso é um ponto muito legal da gente falar aqui. Então, dito isso, né, já apresentado a vocês aí, eu queria apresentar um pouco da Evo, né? A Evo é a empresa que eu trabalho hoje e boa parte dessa apresentação ela vem de um pouco do conteúdo do que a gente tem trabalhado em projetos junto com algumas empresas já há alguns anos, né? A gente ajuda empresas que querem estruturar um programa de inovação para trazer resultados de verdade, para trazer resultados tanto financeiros quanto impactos em indicadores de negócio, e a gente utiliza a nossa tecnologia, que é uma plataforma aliada à nossa metodologia, que são os nossos serviços consultivos, para potencializar a inovação no meio corporativo, né? E o nosso mantra é que a nossa plataforma tem tudo que você precisa para estimular a inovação em um só lugar, né? Um pouquinho do que, né, do nosso propósito na Evo. Nosso propósito é impulsionar a inovação nas empresas por meio de tecnologia com um serviço de excelência. A gente começou em 2017, a gente lançou a plataforma de gestão de ideias, né, muito baseada no tradicional funil de pesquisa e desenvolvimento. Em 2019, a gente entrou nesse mercado de inovação aberta, que é o tema central aqui hoje, né? Em 2020, no ano passado, a gente entrou no mercado de gestão de portfólio de projetos de inovação. Terminamos o ano passado com 120 empresas parceiras, mais de 300 mil usuários aí que utilizam a ferramenta no dia a dia, né? Hoje a gente já está chegando aí a 150 empresas parceiras. E a nossa visão é ser a maior plataforma full service de inovação do mundo. No ano passado, a gente passou a ser reconhecido como a maior plataforma de inovação da América Latina, e agora a nossa visão aí para 2025 é alcançar essa alcunha aí no mundo, tá? Essas são algumas das empresas que trabalham com a gente, então tudo disso que eu vou estar trazendo daqui para frente é muito embasado nesses projetos que foram desenvolvidos junto com essas corporações, né? Então tem aí grandes corporações, Nestlé, Ambev, 3M, Vale. A gente tem trabalhado com essa turma aí e tem tido principalmente a oportunidade de aprender muito com essa turma nos últimos anos, né? A inovação, e principalmente quando a gente traz ela para o âmbito corporativo, né, para o âmbito privado, ela é muito caótica, né? E a maioria das empresas elas não conseguem ter resultado com inovação. Isso assim, é um fato constatado já. A gente já tem algumas pesquisas, pelo menos até dentro da nossa base, né, dos nossos clientes hoje, grande parte afirma não ter conseguido comprovar resultado com inovação, e o que a gente traz na ferramenta é exatamente isso, né? A gente traz uma plataforma que vai mesclar eventos, e-mails, planilhas, feedbacks, relacionamentos com universidades, com startups, com hubs, reuniões, e a gente centraliza isso tudo dentro de uma ferramenta para que essa corporação, né, possa buscar a extração de valor lá no final, que é o que vai, né, contar para ela no final do dia, né? E a gente faz isso de 3 maneiras, e aí eu acho que aqui eu já começo a entrar um pouco também no que eu acredito, né? E o que a gente, como a Evo, acredita e tem aprendido nos últimos anos sobre esse processo, né, de inovação corporativa, gerando valor aí para empresas privadas, tá? Porque a gente é um pouco do que a gente faz com essas empresas, mas isso é muito baseado no que a gente acredita também, né? Do que é ali os 3, a gente entende que são 3 pilares, né, principais para que uma companhia possa vir a ter sucesso, né? Quando a gente está falando de companhias inovadoras, elas têm 3 principais pilares que elas têm que se apoiar, tá? O primeiro de todos, gestão da inovação. Então, a gente está falando de gestão de portfólio da inovação, né? Quando a gente fala de inovação, é muito comum que a gente vá sempre pensar naquelas inovações mais disruptivas, naquelas inovações que vão romper, né, um comportamento, uma maneira, né, que o mercado, que a própria sociedade se comporta, né, romper essas barreiras. Mas, na verdade, a gente descobriu na Evo, entendendo um pouco mais a história dessas empresas bem-sucedidas, que não é bem assim, né? Uma empresa não pode simplesmente alocar todos os seus recursos, e nenhuma empresa, nem uma universidade, nem um instituto federal, né, não pode alocar todos os seus recursos totalmente na disrupção, totalmente em experimentação, né? O que a gente entende é que 70% dos seus recursos, né,
eles têm que estar direcionados a aprimorar o que está funcionando. Né? Então, esse é o primeiro passo. Você tem que investir em ações do core da sua empresa, do core da sua instituição, do core do seu Instituto Federal, aquilo que você faz de melhor. Né? Boa parte dos seus recursos tem que estar dedicados a otimizações de processos, a inovações incrementais, a ser melhor 1%, 0,5%, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, né? E quem estuda aí o mercado financeiro sabe que 1%, né, todos os dias, todos os meses, todas as semanas, ao longo do tempo, né, o efeito aí da composição desses juros vai tornando essa melhoria absurda. Tá? Então, a gente tem esse entendimento de que 70% tem que ser trabalhado para o que você já está fazendo bem, né? 20% tem que enfiar em negócios adjacentes, são aqueles negócios, né, que estão próximos ao seu core, próximo ao seu core business, né, mas que conversa ali lateralmente, que você tem alguma interface, não é o que você faz ainda, mas já existe uma próxima interface, e aí sim 10% dos seus recursos vão ser alocados em experimentação, né, na hora de arriscar. Tá? E aí pode dizer, pô, Flávio, muito conservador isso, né? Mas não sou eu que estou falando, quem falou isso foi o CEO do Google, Eric Schmidt, né? Em 2005 ele já tinha esse viés, né? O Google já vinha com esse viés, ainda é o modelo de balanceamento de portfólio da Alphabet, né? A holding do Google, e a gente vai ver até mais para frente, vocês já sabem também os resultados extraordinários que essa companhia tem. Então, eu acho que esse é um primeiro pilar para quem quer ter sucesso com iniciativas de inovação, é entender que você precisa balancear bem o seu portfólio, escolher naquilo que você vai investir, tratar isso como projetos, né? A inovação ela não se faz com um grande projeto, não adianta, né? Você fazer um grande projeto, ter uma grande ideia uma vez, né? Não é disso que vai viver o seu negócio, né? Não é disso que vai viver a sua instituição. Você precisa ter um portfólio variado, né? E dentro dele você vai balancear próximo a isso que a gente está trazendo. Essa é pelo menos a maneira que a gente acredita ser a mais acertada, tá? Então, bom, trazendo talvez aqui para um exemplo prático, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma universidade, segundo esse viés aqui do Eric Schmidt, 70% dos seus recursos que vão ser destinados a projetos de inovação tem que estar focados no core. Então, tem que estar focados em melhorar os cursos que você já ministra, enfim, os workshops, as oficinas, as verticais que você já domina bem, né? 70% do seu esforço dedicado a isso. 20% para adjacências, para aquilo que talvez ainda não é o que você faz de principal, mas já tem uma ótima relação, e 10%, óbvio, para a gente dar aqueles grandes saltos de fé e trabalhar os grandes projetos disruptivos. Então, esse para a gente é o primeiro pilar. Toda organização séria que está tratando inovação, ele vê isso como um portfólio, ele não acredita em bala de prata, né? Ele vai trabalhar um portfólio e ele vai conseguir, no longo prazo, no bolo, ele consegue ter um resultado muito melhor do que a média, tá? Mas o segundo ponto, e aí talvez foi, né, na nossa história como a Evo, foi por onde a gente começou a trabalhar e entender as empresas, e aqui está 70%, 80% do que a gente tem hoje, né? Esse é o nosso core business, né? Lá quando a gente fala, né, investir 70% do nosso core, no nosso caso é isso aqui, é o que a gente sabe fazer de melhor, né? É a inovação de alto envolvimento. Então é um pilar, cara, extremamente importante e que a gente tem, inclusive, trabalhado com algumas instituições de ensino e que tem trazido resultados extraordinários de inovação para essas instituições de ensino, né? Que é a inovação de alto envolvimento. Aqui na minha apresentação ela está muito voltada para colaboradores, né? Porque a gente está sempre conversando com grandes companhias, mas aqui a gente pode pensar, engaje os seus colaboradores, os seus alunos, o seu corpo docente, o seu corpo docente, para praticar a inovação de alto envolvimento, tá? Existe um livro chamado Organizações Guiadas por Ideias, do Joe Kidd. Ele cita que 80% do potencial de melhoria de uma organização está nos colaboradores da linha de frente, estão naquelas pessoas que, de fato, têm contato com o seu cliente, com a sua cadeia produtiva e também com os processos manuais do dia a dia, né? Então, a gente acredita aqui na Evo, né, que cabe ao diretor, ao grande gestor, ao gerente executivo, ao alto escalão da empresa, cuidar da estratégia, de definição da estratégia, do que são as principais oportunidades, quais são os principais desafios, mas ele precisa compartilhar isso com a empresa e receber os insights, as melhores ideias de como, de fato, inovar, principalmente dentro desses 70% do seu core business, eles vão estar nos colaboradores da linha de frente, e é nisso que a gente se concentra a maior parte do tempo, que a gente
tem feito nos últimos anos é isso, né? Ajudado essas companhias a implementar programas de inovação aberta, lançar programas de inovação de alto envolvimento, lançar esses desafios, lançar essas oportunidades como chamadas para os seus próprios colaboradores e para próprios agentes que estão dentro das bordas da sua organização, da sua instituição, para que essas pessoas possam colaborar com você, recebendo os inputs de direcionadores estratégicos, possam colaborar contigo e trazer boas ideias para que você implemente no seu negócio, tá? E por último, o terceiro pilar, e aí talvez aqui a gente comece a entrar no que a gente veio conversar mais a fundo, né? A gente... Júlio, você vai precisar... Você precisa que eu dê uma segurada aqui para você abrir outra sala ou pode continuar? Obrigado, Flávio. É só para dizer ao pessoal, se a gente está quase chegando ao número de 100 pessoas, a gente já abriu uma outra sala, né? Se o pessoal quiser acessar o link aqui, já assiste na outra sala tranquilamente. Obrigado. Fechou, doutor. Então, né, pessoal, o terceiro pilar aqui do que a gente acredita na Evo, né, e particularmente essa é a parte que eu mais gosto de trabalhar e de falar sobre, interagir, né, é a inovação aberta. Né? Porque até agora, o que eu falei para vocês é, cara, gerencie o seu portfólio, tem uma visão, né, gerencial de tudo isso, construa um portfólio, não vai apostar numa bala de prata, vai gerenciar um portfólio como um todo, envolver as pessoas da sua organização, mas isso a gente está falando com as empresas que, na minha visão, é o básico, né, que você precisa para inovar. A gente está falando Oi, turma. Ei, Flávio. Caiu, né? Isso, voltou agora. Show. Que estranho, porque eu continuei vendo e ouvindo vocês, mas não vocês não estavam me vendo e ouvindo mais, né? Mas, bom, né, voltando aqui, cara, essa parte particularmente eu mais gosto, né? A gente não está falando de você, de fato, utilizar o potencial inovador que você detém dentro da sua instituição, dentro da sua organização. A gente está falando de você ampliar esse potencial. A gente está falando de você usar, você aproveitar além da capacidade que você tem para inovar com a inovação aberta. Então, acho que essa imagem, ela traduz bem o que a gente entende como a inovação aberta, né? É óbvio que você, junto com a sua equipe, junto com os seus colegas, você pode ter boas ideias, né? Dentro das bordas da sua organização, da sua instituição, daquilo que você conhece, do seu ciclo social, né? Dentro da sua caixa, é possível, sim, ter boas ideias e fazer coisas incríveis, né? Mas quando você abre essa caixa, quando você abre as bordas dessa caixa, quando você vai pensar literalmente fora da sua caixa, você tem uma possibilidade de interagir com o ecossistema de inovação e gerar resultados muito maiores aí para os seus projetos. Então, a gente na Evo tem feito isso, é um dos projetos, um dos segmentos de projetos que a gente tem trabalhado com as empresas, que tem, inclusive, tido mais destaque em termos de mídia, em termos, né? A gente tem sido muito convidado para falar sobre inovação aberta, para, né, trazer esse tema à tona, e é algo que cada vez mais tem trazido aí uma série tem atraído muita atenção, muitos olhares, né? E a gente, na Evo, a gente foca muito hoje ainda nas grandes corporações e em centros de inovação, em hubs ou labs, né, laboratórios de inovação ou hubs de inovação, e a gente ajuda essas empresas a se conectarem com startups, com universidades e fornecedores para colaborar nos seus projetos e gerenciar o relacionamento com esses colaboradores, né? Então, a gente entrega, além de uma base de dados muito completa das universidades, dos centros de pesquisa e das startups que existem no Brasil, a gente oferece uma ferramenta de gestão também para que você faça essas interfaces e esse relacionamento, tá? Mas a gente está falando pra caramba de inovação aqui, e aí eu acho que, não sei para vocês, mas para mim sempre fica uma pergunta, né? Afinal, o que é inovação, né? Quando a gente está falando de inovação? Porque pode ser muito genérico, né? Pode ser um lugar comum, né?
E aí, enfim, existem várias definições que são utilizadas, né? Mas eu, particularmente, eu e a Ivo, a gente acredita que inovação é o resultado da implantação de uma nova ideia que gera valor positivo para a sociedade, para o cliente, para a empresa, para o meio ambiente, por aí vai. Depende da perspectiva que você está olhando. Então, eu, como empresa, inovação, para mim, é o resultado da implantação de uma nova ideia que gerou um valor positivo. Então, não é só ter uma nova ideia, não é só inventar algo. Inventar algo é propor algo que vai, de fato, gerar valor, vai trazer um caráter positivo para o output desse processo. Tá? E aí, se a gente estiver olhando, por exemplo, para uma empresa, né, como uma empresa, é o resultado, é uma nova ideia que gera valor positivo para a empresa e para o cliente dela. Né? Se a gente estiver olhando num âmbito de país, de mundo, a inovação é o resultado da implantação de uma nova ideia que gera valor para a sociedade, para o meio ambiente. Né? E se a gente estiver falando, por exemplo, de uma universidade, de uma instituição de ensino, a inovação é o resultado da implantação de uma nova ideia que gera valor para os alunos, para os professores, para o ambiente educacional, para o ecossistema de educação da região. Né? Então, assim, a gente acredita muito nisso, que inovação, esse é o conceito de inovação que eu vou estar trabalhando com vocês, do que eu vou estar falando para vocês a partir daqui. Tá? E eu achei que seria legal pincelar um pouco do que a gente tem aprendido, né, a respeito, especialmente dos profissionais, né, que têm sido buscados aí para as empresas, pelas empresas, quando a gente está falando do setor de inovação, de setores de transformação digital, de setores das áreas de tecnologia, das áreas de ciência de dados dessas empresas. A gente fez uma pesquisa recentemente com mais ou menos 150 empresas, né, empresas que fazem parte da nossa base, principalmente as grandes companhias, e as 3 principais características, né, que a gente encontrou, quando a gente agrupa isso, quando a gente vai clusterizar, né, as 3 principais características que essas empresas estão buscando hoje são profissionais, em primeiro lugar, centrados no ser humano. São pessoas que estão preocupadas com outras pessoas. Lembra logo que eu falei no início, que a inovação não se trata não é sobre tecnologia, ela usa tecnologia, mas a inovação é sobre pessoas. Né? Então, essas grandes companhias hoje, quando elas estão buscando profissionais para trabalhar dentro do seu setor de inovação, elas estão buscando profissionais que têm o humano no centro, que estão focadas no humano. Por quê? Porque esse profissional, além dele estar focado, quando ele estiver dentro da empresa, ele vai estar focado no cliente, no humano, né, que compra dessa empresa, ele também vai ser alguém preocupado com cenários de diversidade, com cenários de bem-estar, de saúde mental, de diversidade, que são pontos assim ímpares e essenciais para o desenvolvimento de uma cultura de inovação que realmente vai trazer resultados. Tá? Então, eu acho que esse é o primeiro requisito. Assim, a gente fala muito aqui de empatia, né, das pessoas que são capazes de ser empáticas. Então, isso tem sido muito avaliado, né, em entrevistas, em promoções dentro das companhias. Quem são as pessoas íntegras? Quem são as pessoas de valores que acreditam, né, no bem, que acreditam no desenvolvimento dos outros? Então, isso é um ponto que é muito trazido. Segundo ponto, tá, que talvez aqui, e eu em alguns momentos entendo que esse ponto, apesar de aparecer menos vezes na pesquisa, a gente vai divulgar essa pesquisa em algumas semanas, e aí eu posso, inclusive, compartilhar com você, tá, Júlio e Renato, para que vocês compartilhem com a turma aí, especialmente sobre o perfil de profissional que as empresas têm buscado hoje quando vão contratar um analista júnior de inovação. Focou muito nos júniors, né, nessa galera que está entrando no mercado agora. Né? E esse ponto, apesar de ser menos citado, ele foi citado com um pouco mais de ênfase, né? A gente está buscando, hoje, fala das empresas, nós estamos buscando profissionais que trabalham por propósito, que trabalham com aquilo que acreditam. Né? Então, vocês estão na jornada estudantil de vocês. Alguns, né, possivelmente mais no início, em cursos técnicos, outros mais à frente, já em pós-graduações, etc. e tal. Mas vocês estão, né, nesse processo que algumas vezes é antes, mas muitas vezes é concomitante também ao início, né, da vida profissional. Então, isso para mim é um recado muito forte. Né? Cada vez mais as pessoas estão buscando pessoas que trabalham por propósito, que gostam daquilo que fazem, que vão, de fato, fazer coisas que vão encher os seus olhos, né? Que vão trabalhar por propósito.
isso tem um aumento de produtividade para a empresa muito grande, né? E também um aumento da satisfação, né? E aí a gente entra de novo naquelas questões relacionadas à diversidade, relacionadas a um bom ambiente de trabalho. Então, pessoas que trabalham por propósito têm, né, eventualmente, esse que a mais que as outras pessoas, que as empresas estão buscando hoje para profissionais de inovação, tecnologia como um todo. Tá? E por último, mas não menos importante, são profissionais focados no longo prazo. Né? Definitivamente, inovação não se trata de curto prazo. Né? Você não vai inventar nada incrível que vai mudar o mundo amanhã. Né? O que vai mudar o mundo amanhã já foi inventado há alguns anos e já vem sendo trabalhado consistentemente com resultado há alguns anos. Tá? Então, quando a gente está falando de inovação, a gente precisa de pessoas focadas no longo prazo. Pessoas que estão compradas com uma visão de futuro. Pessoas que vão trabalhar para materializar e fazer acontecer uma visão de futuro. Tá? Então, definitivamente, a inovação não é para os imediatistas. Tá? A inovação ela requer foco no longo prazo, ela requer foco no resultado, foco na transformação, coisa que você dificilmente vai conseguir do dia para a noite. Tá? E as empresas? Quais que são as empresas que se destacam dentro desse contexto que eu trouxe para vocês de inovação? Em primeiro lugar, são empresas interativas, tá? São empresas que promovem a interação com a sua cadeia de valor, né? E isso também se dá muito para as universidades, para as instituições de ensino. As mais bem-sucedidas são interativas, elas se relacionam com a cadeia de valor, elas estão próximas do seu cliente, do seu colaborador, elas estão entendendo quais são as necessidades desses stakeholders-chave, né, os seus colaboradores, no caso da universidade, seus alunos, estão sempre próximas, interagindo com eles, estão interagindo com o ecossistema externo, estão interagindo com os fornecedores, estão interagindo com outras referências no assunto, e por que não com os próprios concorrentes, por outras empresas e instituições de ensino que prestam o mesmo serviço ou que trabalham dentro de uma mesma vertical, né? Então, empresas interativas são as que costumam ter maior resultado quando a gente fala que tem interações com muitas pessoas, só costumam ter o melhor resultado com inovação, né? A inovação, ela depende muito também, como a gente falou aqui, de, primeiro, uma nova ideia e que gera valor positivo, né? E para você ter ideias, especialmente novas ideias que vão sair do que você está acostumado a fazer, você precisa interagir com diferentes ecossistemas, você precisa ter a interação com pessoas diferentes, com o universo, com ecossistemas diferentes. Tá? Existe um vídeo muito legal na internet, quem tiver um interesse depois pode colocar no YouTube, é bem rapidinho, que se fala de onde vêm as boas ideias. Então é um livro baseado no estudo, se eu não me engano, do Simon Sinek, que ele explica de onde vêm as boas ideias, por onde ele faz um estudo meio que como se ele fizesse uma engenharia reversa, né, nas grandes ideias que mudaram a humanidade, e ele chega a um padrão. Né? As boas ideias, elas vêm de alguém que conhece muito de algo e tem uma visão consistente sobre algo, e essa pessoa é confrontada por um outsider, por alguém que não está acostumado a ver aquilo no dia a dia, e essa pessoa consegue trazer uma visão de fora, a mescla desses dois fatores geram grandes ideias. Então você precisa interagir com coisas que estejam fora do seu ecossistema principal para que você seja inovador. Em segundo lugar, essas empresas elas precisam ser centradas no cliente. Um pouco mais à frente eu vou mostrar isso para vocês. Né? Empresas que não são centradas no cliente, que não têm foco em gerar valor e benefício para os seus clientes, estão fadadas ao desaparecimento completo em poucos anos. Isso é seríssimo. A gente vai ver algumas visões aqui um pouco mais para frente de como que isso se desdobra. Isso pode parecer assim, isso é falácia, né? Isso não vai acontecer, cara. As empresas não vão desaparecer, as empresas que não são focadas nos clientes. Cara, eu cravo que vão. As empresas que não têm foco em seus clientes, em suas cadeias produtivas, elas vão desaparecer. Basta você ver o fenômeno das grandes empresas que ascenderam nos últimos anos, né, e tomaram as lideranças dos seus mercados. São empresas, de fato, centradas nos seus clientes, e esse movimento ele vai descer para níveis mais baixos, não vão ser somente as top mind de mercado, vão ser todas, tá? Então, empresas que não partirem dessa premissa centrada no cliente estão fadadas ao desaparecimento, tá? Desculpa a sinceridade, gente. E, por último, essas empresas são colaborativas, empresas que propõem modelos de colaboração que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? De inovação aberta, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente,
tá? Mas voltando aqui à questão de centradas no cliente, eu queria trazer um outro ponto que eu acho que é bem relevante, tá? A gente está falando aqui, né? A inovação é o resultado, então, da implantação de uma nova ideia que gera valor positivo para a sociedade, para o cliente, para a empresa, para o meio ambiente e por aí vai. A gente não está falando que uma inovação é ser o melhor em algo, ou é fazer melhor que o seu concorrente, fazer melhor que o seu colega. Não, é fazer o melhor para o seu cliente, para o stakeholder no qual você está propondo uma melhoria no processo, no produto, no serviço no qual você pretende inovar. E isso aqui mostra, esse é um estudo da PwC, e ela finaliza assim, e ela mostra a verdade. A Netflix ela não acabou com a Blockbuster. A cobrança de multa por atraso acabou. A Uber não atrapalhou os taxistas, o mau serviço e as tarifas, sim. A Amazon não prejudicou os varejistas, os serviços de presta qualidade, sim. E por aí vai, né? Então, não atender as demandas do cliente é, sim, a maior ameaça para qualquer negócio, tá? Então, hoje, se você não for focar no seu cliente, dificilmente você vai conseguir ter um resultado de inovação no longo prazo e vai vir alguma grande empresa, alguma big tech, e vai fazer melhor o que você faz, vai engolir esse mercado, tá? E, cara, outro ponto que é muito relevante, e a gente, dentro desse universo de inovação aberta, e a gente vai ver isso, é como tem se tornado mais rápido a adoção de novas tecnologias, a adoção de novos produtos no dia a dia das pessoas, né? A gente tem um marco. Quer falar, Ronaldo? Pode falar. Você levantou a mão, Ronaldo Júnior. Ops. Foi não, foi sem querer aqui, apertei o botão. Tranquilo, Ronaldão. Achei que você tinha uma pergunta, achei que você ia me confrontar aí, até deu uma tremida aqui. Sacanagem. Mas assim, a gente tem esse número, né, de 50 milhões de usuários para um produto ou serviço, que é um número que, enfim, historicamente compõe de que esse produto, esse serviço, essa nova tecnologia, essa nova disposição tecnológica, quando ela atinge 50 milhões de pessoas diferentes utilizando esse serviço, produto, enfim, explorando aquele potencial, essa entidade, né, que alcança esse número de 50 milhões de usuários, ela tende a ser uma entidade perpétua. Não significa que ela vai ser para sempre utilizada, mas ela marca a vida das pessoas ao ponto dela se perpetuar, nem que seja no imaginário das pessoas, né? Então, tudo bem, pode ser que daqui a uns anos não existam mais automóveis, né, carros, né, que é um exemplo que está nessa lista aí. Mas pode ser que existam, tá? Mas pode ser que não existam. Mas com certeza vão ser um pedaço extremamente importante para o desenvolvimento social e econômico do planeta nos últimos anos, tá? Então, e a gente vê que com o passar do tempo, o tempo necessário para você atingir essa marca de 50 milhões de pessoas, ele diminuiu muito. A gente teve, por exemplo, invenções fantásticas da história da humanidade, como os aviões, que demoraram 68 anos. 7 décadas demorou para que os aviões estivessem disponíveis a mais de 50 milhões de pessoas diferentes. Os automóveis, 62 anos. Telefone, 50 anos. Televisão, 22 anos. Celular, gente. Celular hoje, a gente não vive sem. Demorou 12 anos para que 50 milhões de pessoas tiverem acesso. 50 milhões de pessoas é 20% do Brasil. Então, isso a nível mundo é muito pouco, né? E demorou 12 anos, a internet 7 anos, e a gente tem agora um fenômeno recente, não tão recente assim, isso aí que já tem algumas, inclusive, fenômenos muito mais recentes, mas a gente tem, por exemplo, o Pokémon GO, que foi lançado, se eu não me engano, em 2016, que em 19 dias ele atingiu essa marca de 50 milhões de usuários, 50 milhões de pessoas interagindo com esse novo produto, serviço ou tecnologia. Ou seja, né, a gente está vendo um comportamento que as empresas que não são centradas e focadas nos seus clientes estão desaparecendo. E a gente está vendo uma curva de adoção muito rápida das tecnologias, né? E a inovação aberta, ela conversa muito com esses dois pilares, tá? Ela conversa muito forte com esses dois pilares. E aí, para a gente sedimentar um pouco mais isso e deixar claro aqui esse movimento, né, de empresas inovadoras, né, e aí a gente volta aqui para as empresas de tecnologia, e aí por isso o adendo lá no início, né, inovação não é tecnologia, não é sobre tecnologia, mas naturalmente as empresas mais inovadoras dispõem de muitos recursos tecnológicos e as big techs hoje são as empresas mais inovadoras do planeta, né? Aqui a gente tem um comparativo das maiores empresas por capitalização de mercado, por valor de mercado, em bilhões de dólares, né? Então, em 2010, na América Latina, você não tinha nenhuma empresa
de tecnologia, né, na lista das 10 maiores. E hoje você tem a maior, né, no final do ano passado, a maior empresa, que hoje vem brigando aqui com a Vale pela primeira posição, alternando aí, né, o Mercado Livre, como a maior empresa da América Latina em 30 de agosto de 2020, né, uma empresa de tecnologia. E a gente tem a Magalu. A Magalu não é de varejo? Não, a Magalu é uma empresa de tecnologia. Né? O grande salto da Magalu ele se dá a partir do seu processo de transformação digital. Então, na América Latina, a gente viu um total de 0, né, em 2010 para um total de 2 empresas, com, inclusive, a maior. Né? Nos Estados Unidos, a gente tem uma perspectiva, né, e aí o Júlio falou isso da chamada, né, do Luiz, que foi quem repassou esse convite para estar aqui com vocês hoje. E o Luiz é um cara que costuma falar muito isso. No ecossistema empreendedor, no ecossistema de negócios, de empresas, né, os Estados Unidos, ele acaba sendo uma visão né, olhando lá dos Estados Unidos, o Brasil está um pouquinho no retrovisor, né? A América Latina como um todo, ela costuma acompanhar economicamente os comportamentos lá dos norte-americanos com o passar dos anos, tá? Então, em 2010, a gente tinha 4 empresas de tecnologia, já uma boa quantidade de empresas de tecnologia nos Estados Unidos, né, entre as 10 maiores, mas agora, em agosto de 2020, a gente tem simplesmente as 5 maiores companhias do mercado americano sendo empresas de tecnologia, sendo empresas que aplicam o modelo de inovação aberta, sendo empresas com modelos centrados no cliente, né? E são empresas, com certeza, que conseguem trabalhar essa curva de adoção muito rápido. Tá? Então, a gente tem um fenômeno aqui muito grande, inclusive o crescimento, né, do tamanho dessas empresas. Né? A gente tinha o teto lá batendo em 423 bilhões de dólares, hoje nós já temos a Apple valendo aí 2 trilhões. E na China, um movimento muito parecido. Em 2010, a gente tinha a Tencent como a 10ª maior, e hoje a gente tem aí 3 entre as maiores, inclusive as 2 maiores aqui, a Alibaba e a Tencent, sendo empresas de tecnologia. Então, a gente, de fato, vive esse momento onde as empresas mais inovadoras têm apresentado resultados muito acima da média. Tá? E aí tem um cara chamado Henry Chesbrough, né? Ele escreveu um livro chamado Inovação Aberta, ele é o pai desse termo, ele cunhou esse termo. Esse sujeito é muito esperto. Né? Eu estive estudando com ele em Berkeley, lá na Califórnia, e ele escreveu um livro em 2003 que ele basicamente contava uma historinha do que a gente ia ver acontecendo nas próximas décadas, e ele, inclusive, dizia isso, olha, a gente terá 5 maiores empresas da Bolsa Americana, serão empresas de tecnologia. Então, lá em 2003, ele cantou essa pedra que vem acontecendo nos dias de hoje. Né? Esse rapaz, ele escreveu um livro chamado Open Innovation, né, ou Inovação Aberta. Né? E o que ele falava lá? Ele falava exatamente o que a gente viu aqui. Empresas que estão orientadas a um modelo inovador e aberto vão, no longo prazo, passar a ter mais resultados que empresas que estão focadas no modelo de inovação fechada, que não é um modelo inovador, pelo contrário, ele é contrassensual, ele não é inovador. Tá? E qual era a diferença, né, para isso aqui? Dentro do modelo fechado de inovação, que é o modelo do passado, que é o modelo que a gente viu lá atrás funcionando bem, mas que hoje não funciona mais, né? O seu funil de inovação, como que ele funciona? Ele funciona única e exclusivamente igual essa imagem que eu mostrei para vocês aqui atrás. Ó. Vai ser único e exclusivo. Pulei demais, peraí. Ele vai funcionar única e exclusivamente assim, ó, tá vendo? Como um funil, onde as pessoas da sua empresa enviam ideias, elas vão passar por um período de análise e priorização, e você seleciona algumas para implementar, extrai valor lá no final das contas, tá? Esse era o modelo comum, né, de se visualizar a inovação. Pô, eu vou trazer as pessoas da minha empresa, eu vou ter ideias, eu vou começar projetos, isso vai passar por um funil. O meio desse funil são crivos, são análises, são priorização de recursos para alocação em um ou outro projeto, e no final eu entrego ao mercado algo de valor, né? Mas o que acontece? Esse funil aqui, dentro de uma grande corporação, ele não é tão fluido como a gente está vendo, né? Então, muitas vezes, de uma ideia até o seu lançamento no mercado, a gente demorava anos para que isso de fato se concretizasse, né? E a gente acabou de ver que a curva de adoção de tecnologia ela tem reduzido drasticamente o tempo necessário para você atingir um patamar interessante. Então, se você observou um comportamento hoje e você demora 3 anos para colocar em prática uma ideia para resolver um problema que você observou hoje, muito provavelmente, quando você implementar essa ideia, ela já estará obsoleta. Ela já não terá mais valor, de fato,
para aquele sociedade, para aquele indivíduo, para aquele cliente que você observou que tinha aquela necessidade. Tá? Então, o Chesbrough viu em algumas empresas, e ele havia sido um executivo do Vale do Silício, dentro da Intel, ele falou, cara, existem algumas empresas que conseguem, com muito menos recurso de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, conseguem ser muito mais rápidas e terem resultados muito melhores. O que esses caras estão fazendo? Estava dentro de uma empresa que não utilizava esse modelo, e ele falou, cara, meus concorrentes têm 1/3 da minha verba de P&D, 1/10 da minha verba de P&D, e os caras estão lançando produtos melhores e mais rápidos do que eu. O que está acontecendo? Né? E aí ele faz uma análise muito interessante até do período que ele está vivendo. Né? Ele fala, hoje, os grandes rankings de empresas mais inovadoras do mundo, eles são medidos por meio da verba de P&D. Quem tem a maior verba para pesquisa e desenvolvimento é considerada a empresa mais inovadora. Né? Ele fala, cara, não é assim que vai funcionar. Isso não dá certo. A empresa mais inovadora é aquela que consegue gerar maior valor, maior crescimento em um curto espaço de tempo. E ele foi estudar e ele propôs um modelo, né? Ele não inventou esse modelo, ele observou, foi por meio da observação, ele observou e cunhou de Open Innovation Model. Né? E o que esse modelo de inovação aberta ele fala para a gente? Ele fala o seguinte, eu não preciso ter somente as bordas da minha corporação, eu não vou usar somente o que está dentro das bordas da minha corporação para inovar. Eu vou acelerar este processo. Né? Então, o primeiro passo para a inovação aberta é você buscar no mercado iniciativas, pessoas, especialistas, né, que já tem uma ideia, né, que já passou pelas primeiras etapas do fundo. É uma ideia que já passou pelos primeiros crivos, já foi analisada, já foi implementada as primeiras vezes, já se viu que aquilo realmente traz resultado. Então, a gente, em vez de pegar essa ideia e passar ela por todo o nosso funil, a gente já traz uma ideia aqui para o finalzinho do nosso funil. Né? A gente já pega alguma coisa que está funcionando bem lá fora e traz para dentro da nossa organização, aplica, implementa isso aqui. O mais rápido, o quão mais breve foi isso, né? E consegue gerar esse valor mais rápido. Né? Então, você tem uma economia de tempo muito grande no que você precisa para inovar. Vou te dar um exemplo. Tá? Você tem uma grande corporação aqui, você tem uma empresa, tá? E você é uma empresa de mineração, por exemplo. E você, cara, descobriu que para você, enfim, ter determinados resultados, etc., você precisa desenvolver uma inteligência artificial para predição de variáveis da indústria. Você quer desenvolver uma inteligência artificial que vai dizer lá num dashboard para você, olha, a máquina tal, da fundição tal, na cidade tal, vai dar problema daqui 2 horas, vai lá dar manutenção. O cara precisa ter uma inteligência artificial dessa. Tá? Então, se a gente estivesse olhando para um modelo de inovação fechada, ele começaria todo esse processo internamente. Ele buscaria ter as ideias, ele buscaria começar a estudar, a desenvolver, eventualmente até contratar especialistas, passar por todo um processo até, de fato, implementar algo nisso. Tá? Enquanto dentro de um modelo de inovação aberta, você pode observar se já existe uma startup, uma universidade que está trabalhando com isso, que já tem uma linha de pesquisa, que já desenvolveu algo nesse sentido, né? No caso de uma universidade, já tem uma boa linha de pesquisa, já tem algum grupo de pesquisadores, já tem um laboratório específico, tem formado mestres, doutores no assunto, e chama esses caras para colaborar. Pega uma startup que eventualmente já está desenvolvendo isso, que já está, né, já tem esse produto, já tem feito a predição de variáveis em uma escala menor, e traz ela para dentro, busca isso aqui, busca uma tecnologia externa, incorpora ela já nas últimas etapas do funil. É muito mais fácil o processo de você levar, né, de fato, ao mercado esse produto, esse serviço, e por aí vai. Mas nem só disso, a gente está falando aqui, eventualmente, também, de se você tem boas ideias, né, e que você entende que isso não vai ser possível de ser executado dentro da sua corporação, dentro da sua organização, aquilo não combina com seus principais objetivos, não prende isso internamente, solta essa ideia, entrega ela para um fornecedor, vende essa patente, vende a patente dessa tecnologia que você descobriu, vende a patente disso aqui que você, né, enfim, que você inventou aqui, compartilha, abre mão dessa ideia, abre mão desse negócio, dá isso ao mercado para que o mercado possa desenvolver, para alguém da sua cadeia produtiva possa desenvolver, para alguém do seu entorno, da sociedade possa desenvolver, ou até melhor, cria uma célula. Né? Não quero dar ideia para ninguém, eu não quero perder dinheiro. Beleza, cria uma célula.
Cria uma célula dentro da sua empresa e joga essa célula para fora. Cria uma nova empresa focada naquilo, né? Então, é muito sobre isso que fala a inovação aberta, né? Ela fala sobre você ter um funil aberto, disposto para colaborar, né? E eu vou mostrar um pouco mais para frente alguns exemplos disso, tá? E aí, acho que tem esse infográfico, o infográfico da Distrito, que eu particularmente gosto muito, né? Que ele traz um pouco de alguns princípios, tá? Da inovação aberta. Primeiro princípio, a gente já falou um pouco dele um pouco mais atrás, cara, você tem que abrir a sua cabeça para outras culturas, para outras empresas, para outras instituições, outros mindsets e outras conexões, tá? Então, empresas, se a gente viu, né, que o Chesbrough estudou, comprovou, a gente viu com dados ali que realmente foram essas empresas que tiveram o melhor resultado no longo prazo, que as empresas inovadoras vão ter resultado no longo prazo, né? E que você precisa ter um modelo de inovação para realmente ter resultados congruentes, né? Então, cara, você tem que ser uma empresa aberta. Você não pode ter uma cabeça fechada. Você tem que estar disposto a aprender, a desaprender, a destruir, construir de novo, reconstruir e por aí vai, né? É preciso que você colabore com outras iniciativas. Ao se abrir e ajudar outras companhias, outras instituições, você também faz o mesmo por você, né? Então, o processo da inovação aberta, ele não se trata também de só quando eu preciso, né? Eu aqui na minha instituição de ensino, agora eu estou precisando de desenvolver uma pesquisa em determinado setor. Então, vou ver se já existe alguém na iniciativa privada, eu vou ver se já existe uma instituição governamental, já sei se existe uma universidade, uma outra universidade, e vou trazer para compartilhar comigo. Depois que eu tenho isso aqui dentro, acabou. Não faço mais nada. Não funciona. Não é muito por aí que as coisas vão, né? É preciso que você tenha um ecossistema. E quando você está disposto a construir e ajudar outras pessoas também, né, outras companhias, outros institutos, naturalmente, isso acontece de maneira natural com a sua organização também, tá? Não focar somente em um time interno e ações específicas para dentro da empresa, um pouco de tudo isso que a gente já falou. Cara, olha para fora, vê se já existe algo sendo desenvolvido. Para de ter a síndrome de que a gente vai fazer tudo melhor que todo mundo. Tem alguém que vai fazer isso melhor que você. Se não é o seu core business, se não é a sua especialidade, se não é aquilo em que você é reconhecido por ser o melhor para fazer, o seu negócio é focado naquilo, se não é isso, vai ter alguém que faz melhor, traz essa pessoa, colabora com essa pessoa, traz ela para dentro e te ajuda a fazer isso, tá? E por último, né, olhar para tudo e se conectar com startups, iniciativas menores, né, focando em aprender com quem está começando. Esse é um pilar assim, extremamente importante. Aqui esse infográfico especificamente foca muito em startups, mas eu acho que essa visão, inclusive, que a inovação aberta só se faz com startups é muito limitada, né? Mas você olhar para o todo e se conectar com iniciativas, às vezes, menores que a sua, né? Eventualmente, você tem uma instituição muito grande, né? As empresas, essas instituições se enxergam como muito poderosas, né? E que, eventualmente, a interseção, a relação com iniciativas um pouco menores não poderia trazer nada de benéfico. E é totalmente errado isso, né? Quando você se relaciona, às vezes, com alguém que é menor, mas que é focado em fazer algo, que é especialista naquilo, você vai ter uma possibilidade de aprender muito bem, tá? Aprender muito. E os benefícios? Reduz o tempo entre desenvolvimento e comercialização, te ajuda a criar novos mercados, diminui o custo em diversas etapas do seu funil de pesquisa e desenvolvimento, aumenta a possibilidade de aprovação do produto perante o público e gera ideias e base de conhecimento. Você vai ficando cada vez mais inteligente nessas interações. E principalmente esse ponto aqui, o penúltimo benefício apontado pela Distrito, para mim é o mais importante, né? Quando você está aberto a um modelo, quando você está praticando um modelo de inovação aberta, quando você não está desenvolvendo uma inovação olhando somente para as bordas da sua organização, e sim para o ecossistema como um todo, colaborando com outras universidades, colaborando com outras empresas, colaborando com outras startups, colaborando com centros de pesquisa, o seu potencial de resultado vai ser muito maior, porque a partir dessas interações você consegue medir aquilo que realmente tem resultado e tem espaços muito melhores, tá? E aqui a gente vê alguns, né, dos números sobre inovação aberta no Brasil, também do ano passado, né? E a gente vê que no último ano, 1.635 empresas fizeram Open Innovation com pelo menos uma startup. Então, no ano passado, nós tivemos 1.635 grandes corporações no Brasil, corporações com mais de 100 colaboradores, colaborando com startups, universidades, com o ecossistema. É muita empresa, tá? Em 2015, a gente tinha menos de 40 programas formais de engajamento com o ecossistema de inovação aberta. Hoje já são mais de 300, tá?
Que mais? Existem pelo menos 2.000 startups que fizeram Open Innovation como uma grande e média corporação. O volume de acordos de Open Innovation entre empresas e startups teve um crescimento exponencial de 20 vezes nos últimos 5 anos. O que isso quer dizer? O que eu quis dizer com esse slide aqui? As oportunidades estão aí. Esse mercado está aquecido. A gente, na EVO, tem construído um negócio, né? A gente tem construído um negócio hoje que tem quase 100 pessoas pautado nisso. Mais de 100 pessoas trabalhando para ajudar as empresas a fazerem inovação aberta. Então, assim, tem muita empresa disposta a inovar, a fazer inovação aberta, né? Eu desafio a pessoa, que eu já desafiei várias pessoas e até hoje não teve ninguém que me falou, realmente, eu tinha razão nisso aqui, se você não estava errado, né? Que me contar um pouco da sua tese, do que você desenvolve, ele seja academicamente ou profissionalmente, e eu desafio essa pessoa a não encontrar, se ela não encontrar nenhuma grande corporação no mundo que está apoiando um projeto desse, eu falo, olha, não, você pode vir de R$100 e nunca perdi essa aposta, né? Existem muitas empresas, as empresas estão fomentando todos os centros, todas as frentes de pesquisas que realmente vão importar, tá? Então, e se uma grande empresa não está aberta a um modelo de inovação aberta, ela vai estar nos próximos anos, e se não estiver, ela não interessa, porque ela vai estar fora do jogo, e a gente não quer, né, obviamente, se relacionar com quem vai estar fora do jogo daqui a alguns anos, tá? Então é o seguinte, cara, existem muitas oportunidades para a realização de inovação aberta, né? A gente hoje na EVO tem, por exemplo, a Vale, a Arcelor, a 3M, a BASF, a Nestlé, a Ambev, todas essas corporações estão abrindo desafios mensalmente, oportunidades, chamadas abertas para projetos, editais para que empreendedores, centros de pesquisa e às vezes até mesmo pessoas físicas possam se inscrever, né, para trabalhar em um projeto junto. A gente fez um desafio junto com a Ambev no ano passado, que era o desafio livre de plástico, né? A Ambev estava propondo pagar R$50 mil a quem trouxesse a melhor ideia para ela, R$50 mil em dinheiro, mas o apoio da Ambev para o desenvolvimento do negócio para quem trouxesse a melhor ideia para a redução de plásticos nos oceanos, né? E a gente teve por exemplo, isso era aberto para pessoas físicas, qualquer pessoa poderia participar. E a gente teve um grupo de alunos da Unicamp que fizeram uma proposta de uma garrafa feita de bagaço de laranja e fibra de coco, que foi finalista e foi, inclusive, não ganhou o desafio livre de plástico, mas foi incorporado dentro da estrutura da Ambev e passou a desenvolver esse projeto junto com a Ambev. Ou seja, existem essas oportunidades, elas estão abertas a todos, essas empresas têm muitos recursos, elas simplesmente querem pessoas boas para ajudá-las a desenvolver, né? Existem, gente, as oportunidades existem hoje para se trabalhar com grandes corporações do Brasil, para impulsionar os seus negócios, para impulsionar os seus centros de pesquisa, para impulsionar os seus estudos acadêmicos. Existem grandes empresas aportando recursos, aportando um conhecimento prático de execução muito grande dentro disso também, tá? O resultado do desafio livre de plástico foi mais ou menos 3 mil toneladas de plástico vão deixar de ser despejados no ano, né, ao ano nos oceanos, por meio dessa iniciativa que já começa a rodar a partir desse ano, né, transformando aí uma série de dejetos plásticos da Ambev em dejetos ecossustentáveis que agora não vão mais agredir o meio ambiente, tá? Então, existem diversas oportunidades para a Open Innovation, para você se relacionar com grandes corporações, tá? E aí, nisso, eu acho que para a gente fechar aqui, já caminhando para o fechamento, né, um outro conceito que é muito importante é o conceito da hélice tríplice, né, que traz que um ecossistema inovador, um ambiente de fato inovador, ele precisa ter a colaboração de 3 grandes players que precisam colaborar entre si, né? Eu trouxe como universidades, mas acho que pode ser a academia como um todo, né? Esses três agentes, eles precisam estar em perfeita harmonia para que você tenha um resultado, um desenvolvimento, um crescimento econômico semelhante a esse aqui que a gente viu. Ó. Vamos voltar aqui. Olha aqui nos Estados Unidos, gente. Olha só. Em 2010, a empresa mais valiosa, ela valia 423 bilhões de dólares. Hoje, a empresa mais valiosa vale 2 trilhões de dólares. Olha a China, 3 vezes, né? Essa distância das maiores de 2010 para as maiores de 2020. E olha na América Latina, gente. 244 bilhões de dólares era a empresa mais valiosa. Hoje, a mais valiosa é 59 bilhões de dólares. A gente tinha aqui, ó,
em 2010, a gente tinha 5 empresas que tinham um valor de mercado superior ao líder de mercado na América Latina no ano passado. A América Latina ainda não tem praticado um modelo de inovação aberta e um modelo de hélice tríplice tão congruente e de longo prazo como, por exemplo, o mercado americano. E ali a gente vê o resultado que a gente consegue ter com isso. Então, assim, principalmente olhando para modelos econômicos de governos, né, de países, de nações, a gente precisa desses 3 agentes, tá, trabalhando em harmonia. E hoje a gente tem discutido muito, eu vejo muito as grandes empresas discutindo muito a interseção com startups, né? Então aqui dentro dessa própria cluster aqui, a gente existe aqui uma relação entre diferentes tipos de empresas dentro desse mesmo cluster, né? Eu vejo muitas empresas se relacionando também com o governo, né? Buscando ali os incentivos, né, governamentais, buscando, né, encontrar parcerias, modelos, né? E vejo a mesma coisa acontecendo muito com as universidades também, né? Relacionando muito entre elas, fazendo muito uma proposição de colaboração entre o universo acadêmico, uma colaboração muito grande com o governo, né? Apesar da gente, nos últimos anos, termos tido alguns prejuízos em relação ao Ministério da Educação e as políticas, né, educacionais no Brasil, todo mundo sabe que acho que não tem ninguém satisfeito, né, como estão sendo conduzidas as políticas educacionais do Brasil hoje, mas historicamente existe, né, essa interseção grande entre a academia e o governo. Mas eu acho que ainda necessita, especialmente aqui, de uma interseção entre essas 3 frentes, para que a gente venha aqui 10, ou daqui 10 eu acho que, sinceramente, eu acho que não dá tempo, tá? A gente promover uma transição para em 2030 a gente mudar o cenário. Eu acho que agora a gente já tem que estar olhando lá para 2040. Mas eu acho que esse é o principal fator. Se a gente conseguir encontrar essa interseção, um modelo de desenvolvimento econômico inovador que envolva o capital privado, com o governo, com a academia, é assim que a gente vai conseguir dar um salto semelhante a esse aqui, ó, de 5 vezes no tamanho de mercado, de 3 vezes, e não uma redução de 5 vezes. Né? Então, é uma coisa que eu acho que é muito importante hoje, né? A gente ter essa relação entre esses três. E, por último, quais que são as oportunidades, a importância da academia para um Brasil mais inovador? Entre diversos, eu elenquei 3 que eu tenho vivido no meu dia a dia. Tá? O setor industrial necessita cada vez mais de hard science para acelerar a modernização de seus processos, para competir com indústrias chinesas e orientais em geral. O setor industrial no Brasil precisa da academia. Tá? Se não existir essa interseção entre academia, os grandes intelectuais do nosso país, as pesquisas de fronteira de conhecimento e o nosso setor industrial, a gente vai acabar com as indústrias do Brasil. A gente precisa se modernizar, a gente precisa disso, a gente precisa das mentes que estão dentro das universidades, das pesquisas que estão sendo feitas ali, dessa fronteira do conhecimento precisa ser trazida de alguma maneira. Tá? Então, o setor industrial ele precisa e ele está buscando muito isso. Hoje, na EVO, se eu não me engano, a gente tem 18 programas do setor industrial que estão buscando relacionamentos com universidades para o desenvolvimento de pesquisa conjunta. Se eu não me engano, o último que estava com inscrição aberta fechou algumas semanas e agora a gente tem o desenvolvimento desses projetos. É absurdo a procura, a quantidade de recurso que a indústria está aportando. Né? A gente não precisa ir muito longe. Eu tenho visto muito a Vale, que é um grande cliente da EVO, nosso maior cliente hoje, e tem uma parceria muito legal com o IFES, tem ido sempre nas universidades, né, trocar ideia, tem feito projetos de pesquisa em conjunto. O setor industrial está aquecido, o setor industrial precisa da academia agora. Né? Não é uma questão mais de querer, é uma questão de necessitar. Tá? Segundo ponto, a renovação do perfil de profissional requisitado para o setor de inovação, aquilo que a gente conversou lá atrás, né? Antigamente a gente precisava de um perfil completamente analítico, centrado em dados, um perfil muito técnico para as áreas inovadoras. Hoje a gente precisa de outro perfil, como a gente viu lá, um perfil muito mais colaborativo, um perfil muito mais aberto a colaborar, a interagir. Né? E a renovação desse perfil de profissional que está sendo requisitado para o setor de inovação faz com que as companhias estejam cada vez mais interessadas em estar dentro das universidades, institutos federais para se aproximar dos jovens. Então, assim, existe uma porta aberta gigantesca, né, dentro para que as universidades, para que a academia
possa extrair recursos da iniciativa privada por meio desse tipo de fomento. Não, vem para cá, vamos trabalhar um projeto em conjunto. Aporta, me ajuda a desenvolver um laboratório. Eu vou te entregar aqui alguns alunos legais para fazer um estágio, para participar do seu programa de trainee, né? Nós vamos ter essas interações. Então, assim, existe, né, uma vontade muito grande das empresas de trabalhar esse employer branding junto com a academia. Tá? E, por último, o aumento do volume de desafios e projetos abertos para o ecossistema. Como vocês viram, foi 20 vezes em 5 anos, segundo a 100 Open Startups, é o maior instituto, assim, vamos dizer assim, não governamental de inovação aberta do Brasil. Né? A gente teve um aumento de 20 vezes em 5 anos. Então, se cresce o bolo, cresce a fatia para todo mundo. Consequentemente, aumentou as oportunidades para o setor privado, aumentou as oportunidades para o governamental e aumentou as oportunidades também para as academias. Então, a gente tem um volume muito maior de desafios abertos hoje. Né? Então, se você tem uma boa ideia, se você tem um bom projeto, né, tem uma boa pesquisa, vai existir alguma corporação disposta a colaborar contigo e aportar recursos financeiros para que isso possa acontecer. Tá? Existem essas oportunidades, elas estão sendo cada vez mais claras e abertas aí para todo mundo. Tá bom? Pessoal, essa é a fala que eu preparei para vocês hoje. Espero que tenha sido agregadora aí para vocês, que tenha trazido um pouquinho de conteúdo, tá? Muito obrigado. De novo, meu nome é Flávio, eu sou diretor de inovação na Evo. Aqui estão os meus contatos, o meu e-mail, o meu telefone e o meu LinkedIn também é Flávio Marques, para quem quiser se conectar lá, a gente trocar uma ideia. Estou à disposição de vocês aí. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Foi muito legal poder falar com vocês aqui hoje. Joia, Flávio, obrigado. Pessoal, a gente tem uns minutinhos aí, uns 10, 15 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone, fazer algum comentário, alguma consideração. Está aberto. Ou não quiser fazer a pergunta aqui diretamente, né, com áudio, quiser postar no chat, eu reporto aqui ao Flávio. A Renata, pode ficar à vontade, Renata. Ei, Flávio. Ei, Renata. Parabéns pela exposição. Você fala muito bem. Obrigado. E, assim, um conteúdo muito interessante. Eu tô me sentindo uma analfabeta. Por quê? Porque eu não conhecia, assim, esse tipo de abordagem, né? Então, e aí você vai falando, eu fiquei pensando, gente, como a gente está ainda caminhando num pensamento tão linear de produção de conhecimento, até dentro da academia, sabe, Flávio? Eu sinto que a gente é muito fechado dentro do que a gente faz, né, Júlia? Assim, às vezes a gente comenta entre a gente, nossa, a gente precisa mostrar para a sociedade o que a gente está produzindo, mostrar para os governos, né, para o poder público, o potencial que a gente tem de construir inovação. E aí fica muito dentro da gente, sabe? Eu não sei se a gente consegue entender qual é o caminho, sem agora considerar a inovação aberta, que eu acho que seja, né, uma possibilidade da gente começar a fazer essas articulações e até, assim, eu sou da área da arquitetura, tá, Flávio? Então, a gente trabalha muito com projetos, com pensar possibilidades de transformações da cidade, do meio urbano, que envolve ecossistemas, né? E é impossível a gente pensar isso sem considerar os governos, né? Assim, o poder público. E a gente pensa, caramba, quanto potencial que a gente tem e a gente podia estar ajudando na tomada de decisão. E por que isso não acontece? Por que é tão difícil, né, fazer isso ser explorado do modo que haja mesmo transformação? E não os sei se foi uma pergunta, mas um desabafo, eu acho. E os resultados disso a gente viu, né? Eu mostrei ali naquele exemplo. A gente teve um encolhimento gigantesco da capacidade de produção de riqueza, né? E de produção de renda, não é produção de riqueza, mas produção de renda, geração de empregos, né? Dentro da América Latina nos últimos anos. Essa é a grande verdade. Nós estamos numa decadência gigantesca. O pessoal que gosta de geopolítica sabe o que está acontecendo lá na Venezuela. Nós estamos vendo a Venezuela literalmente no fundo do poço.
né? E nós estamos vendo o Brasil, gente, o que está acontecendo com o Brasil, né? A gente tem uma inflação que vai fechar o ano aí em 10%, né? Mas 10% para quem, né? Quanto por cento que aumentou de preço as coisas esse ano, né? O quanto que o nosso dinheiro vale menos, né? Assim, então, a gente está tendo o Brasil como um todo, eu acho que está colhendo resultados de um modelo fechado, né? Que parte, inicialmente, claro, de uma proposta, acho que governamental, né? E esse ponto, Renato, eu acho que, cara, eu enxergo muito como um papel, né? Assim, que um espaço que eu acho que as universidades ocupam, e acho que cada vez mais tem que ocupar, que os centros acadêmicos têm que ocupar, né? Que é o que eu falei ali, é o espaço de fronteira de conhecimento, né? Eu acho que o que já está acontecendo, o que já está no dia a dia, o setor privado é muito dinâmico, né? E ele consegue absorver, assimilar e executar, implementar muito, às vezes, mais rápido. Agora, não existe um modelo estruturado de pesquisa, não se sabe como pesquisar, não se sabe como estudar, não se sabe como descobrir muito bem as coisas dentro do setor privado, né? E eu acho que essa interseção do setor acadêmico com o setor privado é onde a gente pode dar, talvez, esse maior salto, sabe? Aproveitar, cara, que as maiores mentes do país, elas estão dentro das universidades, né? Elas estão dentro dos institutos federais, dentro das universidades federais, estaduais, municipais, enfim. Eu não sei nem se existe, acredito que não, mas, enfim... né, acho que tem sim, né, tem tempo da cidade de São Paulo, mas enfim, eu acho que as grandes mentes estão ali, né, e a gente precisa muito dessa relação. O meu pai, comentei com vocês no início, meu pai é professor, né, do Instituto Federal de Cariacica, e meu pai é doutor, e cara, eu provoquei demais ele quando ele terminou o doutorado. Eu falei, e aí? Né, ele fez um doutorado em ciência de materiais, né, então ele desenvolveu uma linha de pesquisa em cima de um material que era mais durável que o aço inox, né? Eu falei, e aí, cara? Quando que nós vamos ver esse negócio aí melhorando a vida das pessoas, facilitando, tendo panelas melhores que seja, tendo bules melhores, tendo, cara, dutos que passam por baixo do mar mais duráveis, que vão durar 20, 30, 40 anos a mais, né? A gente precisa ter isso aí, né? Acho que é o que a gente conversou. Né? Senão ela é uma invenção. Se ela não gerar um valor positivo para uma comunidade, para a sociedade, para um grupo específico de pessoas, não é uma inovação, né? Ela é uma invenção. Alguém inventou algo, mas se ela não gerou valor, se ela não melhorou a vida das pessoas, ela não tornou inovação, né? Então eu acho que a gente do setor privado, a gente tem que, às vezes, aprender a aprender junto com o setor, com as academias. A gente precisa de aprender a aprender, né? Existe aquela rivalidade boba, né? Às vezes que fica tipo, mas o cara, não sei o quê, mas ele é muito acadêmico, mas esse cara é muito prático, ele não tem experiência. Que isso, cara? Os fundadores do Google se conheceram fazendo um PhD em Stanford, entendeu? Assim, uma coisa não é excludente da outra, né? Eu acho que o setor privado no Brasil precisa caminhar, se aproximar mais da academia, precisa aprender mais com a academia. E eu acho que a academia também precisa estar mais próxima do setor privado. A gente precisa implementar isso, a gente precisa botar essas pesquisas para rodar, pô. Quanta coisa legal que não acontece dentro dessas universidades, quantas coisas que podem mudar a vida das pessoas, podem melhorar a vida das pessoas. A gente precisa ter essa conexão, né? E naturalmente, para isso, a gente depende também de alguns estímulos, de um modelo governamental proposto, né? Mas que a gente também não pode ficar esperando cair do céu, né? Venhamos e convenhamos, a gente não tem expectativa que isso venha aí nos próximos anos, né? Independente dos resultados que a gente vai ter no fla-flu das eleições no ano que vem, que a gente vai ter nas urnas, né? Nós não podemos esperar que esse modelo seja proposto. Acho que isso não vai ser prioridade de nenhuma maneira. Então, a gente como academia, a gente como instituição privada, acho que a gente tem que ser responsável por puxar esse bonde aí. Sim, obrigada, Flávio. Dá vontade de a gente ficar aqui conversando, né, Júlio? É verdade. A Cláudia, a professora Cláudia, ela é coordenadora do núcleo incubador aqui do campus, Flávio. Aí ela postou um comentário aqui: as parcerias têm que acontecer para que possamos atender as necessidades da comunidade e vice-versa. A incubadora já está com essa visão, né, de colaboração, né, de buscar parcerias e de incubar os negócios também, né? De trazer essa perspectiva. Poxa, legal demais, assim, essas propostas de modelo de incubadora, né? Quando eu estava ainda fazendo a minha graduação na UVV, a UVV
chegou a rascunhar um projeto de incubadora, mas que acabou não saindo do papel, e as incubadoras elas têm um papel quase que, como posso dizer, definitivo no resultado do modelo do Vale do Silício. A gente tem hoje o grande polo de tecnologia no mundo, é o Vale do Silício, em São Francisco, na Califórnia, né? E as incubadoras e aceleradoras foram dali que saíram os principais negócios, né? O Mark Zuckerberg, por exemplo, o Facebook não nasceu dentro de uma incubadora nem dentro de uma aceleradora, mas ele participou empreendendo outras vezes dentro da incubadora de Harvard, e aí aprendeu um monte de coisa lá que ele aplicou depois para abrir o The Facebook, né? O Sergey Brin do Google, junto com o Steve Jobs da Apple, já trabalharam também, né? Foram voluntários e tiveram ideias propostas dentro das incubadoras e aceleradoras de Stanford. Então, cara, isso é fantástico. Eu acredito de verdade que, assim, se a gente for sair, né, da conversa do que a gente tem que fazer e trazer para a prática, eu vejo as incubadoras como a maneira mais prática da gente gerar esse valor, da gente fazer isso andar, da gente parar de sair do nós temos que fazer, nós temos que deixar de ser assim, temos que ser assim. O jeito de fazer, para mim, o principal jeito é começando pelas incubadoras. Muito legal aí, Cláudio, depois eu quero conhecer. E é interessante destacar que das empresas, né, incubadas esse ano, nós tivemos 5 empresas, né? Se eu não me engano, 4 delas preferiram incubação não residente, né? Então, assim, a gente está analisando esse movimento, mas o nosso entendimento também é que a incubadora, ela agrega valor não por ser um espaço onde a pessoa vai lá trabalhar, mas pela rede de contato, né? Pelas parcerias que a incubadora oferece. Às vezes a incubadora não tem um profissional para dar um determinado curso, mas tem uma conexão com o Sebrae, tem uma conexão com outro parceiro, com o FindsLab, etc. E isso agrega no movimento, né, e na geração da empresa, enfim, fortalecimento da empresa. Então, está bem alinhado com a questão das parcerias, né, para inovação aberta, né? Com toda certeza. Eu já participei de programas eu nunca participei de um programa em incubadoras, né, como empreendedor, né, eu participei como mentor, mas como empreendedor eu já participei de um programa de aceleração, né, de uma aceleradora, tinha uma proposta de uma startup em 2015, se eu não me engano, eu participei de uma aceleradora de Minas Gerais chamada Raja Valley, né, chamava o ambiente lá. E, sem dúvida, o mais enriquecedor, né, é a rede de contatos, é o networking que você faz ali, são as conexões, são as pessoas que você aprende, são as parcerias que você desenvolve, é o conhecimento que você absorve, é a mentoria que você ganha de graça, só de ver o cara falar como é que ele faz, você já aprende, né? Então, eu acho que isso tem uma relação muito forte. E, parabéns aí pela iniciativa da incubadora. Espero conhecer aí, poder visitar aí um dia também, levar a turma da Ivo aí, a gente bater um papo, tomar um café junto aí. Com certeza, será muito bem-vindo. Pessoal, ainda tem o Abraão, professor Abraão. Por favor, Abraão, fique à vontade. Boa noite, Flávio. Parabéns pela explanação. Muito legal saber do seu carinho com a nossa instituição, né? Isso me deixa muito feliz em saber que a gente tem mentes muito brilhantes que estão assim na vanguarda da inovação do nosso país, né? E é interessante a gente falar que no Brasil a gente também pensa nisso. Está na hora da gente mudar esse paradigma de cachorro vira-lata, né? Da inovação, e a gente começar a mostrar que nós somos muito bons também na parte de inovação. Eu queria puxar a brasa para a minha sardinha, porque eu fui convidado para palestrar amanhã, e muitas das coisas que você falou hoje, cara, são muito importantes a gente retomar amanhã, até para dar uma continuidade da fala, do discurso, do que a gente vai tratar. Eles me convidaram para tratar sobre a parte de sustentabilidade e inovação. E aí é que vem a minha pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário que eu queria que você discorresse melhor.
nós estamos numa mudança de era, né? Já passou, o livro que eu estou lendo atualmente é um livro que chama Era Pós-Digital, né? Então, nós já estamos nessa era pós-digital, só que a gente também está na era de mudança do paradigma ambiental, né? Parar de olhar o meio ambiente como algo romântico e começar a ver o meio ambiente como uma fonte inesgotável de negócios, né? E aí eu queria que você colocasse as suas experiências particulares, que eu vi que você trabalha, a empresa de vocês trabalha com muitas empresas legais. Quais são os cases que vocês estão trabalhando na área de sustentabilidade e que tem gerado bons negócios para as grandes empresas do país e talvez multinacionais? Obrigado, irmão. Bom trabalho. Valeu, Abraão. Obrigado, cara. Sem dúvida, né? A sustentabilidade, né? ESG, eu costumo falar que ela é o nível transcendental da inovação, né? Porque a gente estava falando, né? Aquele conceito de é preciso gerar valor positivo para você ser considerado uma inovação, né? Mas esse valor positivo, ele é muito subjetivo, né? Porque, por exemplo, eu posso morar num prédio e eu vou no prédio do lado, né, e eu vejo que lá tem um escorregador, e eu falo, putz, que ideia legal, cara, vou botar um escorregador no meu prédio. Eu vim, trouxe essa ideia, coloquei um escorregador ali. Isso é uma inovação? Para o meu prédio né? Para o meu prédio é uma inovação, foi a implantação de uma ideia, né, de uma nova ideia. Né? Veio de uma cópia, eu vim de outro lugar, não interessa, não existia ali, alguém chegou com essa ideia, colocou, executou, gerou valor, tem mais gente se divertindo ali. Né? Mas isso é uma inovação para o Brasil? Botar um escorregador no meu prédio? Não é. Né? Então, assim, quando a gente olha no nível macro, que é o nosso planeta, que é a única casa que a gente tem, até que o Elon Musk consiga terraplanar Marte e mandar a gente para viver lá sem capacete, a única terra que a gente tem para viver é o planeta Terra. Então, assim, o nível máximo para mim da inovação é quando a gente implementa algo que gera valor para o meio ambiente, né? Que gera um valor, você consegue gerar valor para a nossa casa, para todo mundo. É o único jeito de você atingir todas as pessoas, né? O único jeito de você agradar gregos e troianos é se você melhorar o planeta Terra, né? Então, eu vejo a sustentabilidade como algo de um impacto gigantesco, assim, para a inovação, né? Então, acho que não tenha dúvidas que, para mim, é um dos principais pilares, e eu, particularmente, tenho tentado estudar um pouco sobre isso, porque eu confesso que não é a minha área. E nos últimos meses e anos eu falei, cara, eu quero começar a estudar um pouco mais, eu quero lançar um produto na Evo de sustentabilidade, mas antes de qualquer coisa eu vou começar a estudar, conversar com a galera, conhecer, para não chegar dando orelhada também, né? Então, estou estudando um pouco sobre o tema. E, cara, de cases práticos, assim, são 3 que eu tenho na cabeça aqui que são muito legais, cara. O primeiro deles é da BASF. A BASF é uma multinacional alemã, né, que tem uma grande planta aqui no Brasil. E os caras têm um programa de sustentabilidade sensacional. Eles têm feito investimentos em startups que se relacionam com a economia circular, com a sustentabilidade, com a ESG. Então, eles têm feito investimentos nessas startups, se tornado sócios dessas startups para desenvolver negócios verdes e transformar a cadeia produtiva, as tintas souvenir, os produtos para cabelo, etc., todos eles em ecossustentáveis, né? Então, um case legal pra caramba, eu gosto muito. Tem também um case, né, todo mundo, acredito que, né, que se lembra aí dos últimos acontecimentos com a Vale, né, e os problemas que eles tiveram referentes ao meio ambiente, e hoje é uma empresa que sofrer, e assim, né, é indescritível o que essa perda gerou para muitas pessoas, e lá dentro eu acho que a empresa caiu essa ficha e hoje tem trabalhado saúde, segurança e sustentabilidade como um pilar assim, fundamental. Então, hoje eles usam a plataforma para gerenciar um programa de resolução de problemas relacionados à saúde, segurança e sustentabilidade. Então, hoje são 800 problemas e mais de 5.000 soluções relacionadas à saúde, segurança e sustentabilidade que já foram imputadas dentro do sistema, 8.000 soluções que foram já implementadas dentro da Vale e 800 problemas em aberto, buscando colaboração, conectando com pessoas da companhia.
não posso abrir os números de resultado, mas são resultados assim, impactantes em termos financeiros, que já gerou para a companhia. O número de pessoas que tirou do risco, então, nem se fala, é muito interessante. E, por último, eu gosto muito da Vedacity, né, que é uma empresa de construção civil, materiais para construção, lá de Belo Horizonte, que tem um head de sustentabilidade fantástico, que é o Luiz Gutenberg, um cara nota 10, e é uma empresa também que tem feito muito trabalho de reflorestamento, de produção de materiais, de reciclagem de materiais de construção, muito bom. Então, acho que são várias as empresas que estão fazendo isso de diferentes maneiras, né? E acho que a sustentabilidade, o ESG, ele junta, né, o meio ambiente com o resultado financeiro, né? Você gerar um resultado financeiro, você gerar um negócio, gerar PIB, né? Que melhora a vida das pessoas também, né? Às vezes a gente tem aquela falso pensamento, né? Que se a gente você vai pensando em ganhar dinheiro, tá errado, né? Tem uma coisa errada com isso aí, cara. Tem que gerar renda, velho. Senão a gente vai morrer de fome, senão não vai ter emprego pra gente. Então, assim, sustentabilidade, para mim, é o nível máximo aí da inovação. Muito top. Mais alguém, pessoal? Nosso tempo também já chegou o limite, né? Renata, quer fazer mais algum comentário? A gente pode caminhar para o encerramento. Podemos, né? Fiquei com dó que a Cláudia não abriu o microfone, que ela ficou comentando ali no chat. Beleza. Então... Vou sim, Abraão. Vou mandar para a Renata e ela compartilha com vocês aí, tá? Pessoal, então, eu queria agradecer a participação de todos vocês, tá? Todos os alunos, servidores que estiveram aqui participando da palestra de abertura, né? Foi sensacional, Flávio. Muito obrigado mesmo. Foi, de fato, uma aula, né? A sua sequência, a sua abordagem com os slides foi muito enriquecedor para todas as nossas áreas. Igual a Renata falou que ela é da arquitetura, o Abraão é do meio ambiente, saneamento ambiental, a professora Cláudia é da administração, eu sou da computação, cada um aqui na sua área, mas eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito com a sua fala. E, bom, já fiz esse convite, vou reforçar para quando você puder, você vir visitar o nosso campus. Será muito, muito bem-vindo, viu? E obrigado mais uma vez, Flávio. Agradeça lá aos nossos amigos Luizão e Rodrigo Daltoro aí, e a você mais uma vez, viu? Muito obrigado. Valeu, professor. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado, Júlia, a turma toda aí, para vocês me receberem. Como eu falei, guardo um carinho muito grande. Meu pai tá muito feliz, falou que entrou aqui, assistiu um pouco da palestra, então... Meu pai é professor também do IFES, para mim é até emocionante falar aqui, dar uma palestra, voltar depois de uns anos de estudante para dar uma palestra. E obrigado pelo espaço, prazer estar conversando com vocês. E com certeza eu vou visitar vocês aí, a gente vai bater um papo aí, tomar um café junto, beleza? Vou mandar a minha apresentação para a Renata e aí você compartilha com a turma aí, tá bom, Renata? Vamos só, a Renata me pediu para a gente, quem puder, né, pessoal, quem quiser abrir as câmeras aí, para a gente fazer um registro, né, dar um printzinho aqui para depois a gente... Vamos lá, quem puder abrir a câmera. Eu acho... devagarzinho o pessoal está abrindo aqui a câmera. Mirela. Eduarda. Aí é recorde de chamada com câmera aberta é essa aqui. Eu nunca tinha visto tanta gente. Diana, lá da extensão. Fabiano, Douglas, Gerline, Iracema, Alexandre. Vamos lá então, pessoal. A Juliana abriu também. Deixa eu fechar aqui o comentário. Você dá um print aí, Renato? Eu também dou um print aqui. Aí, bom, aquele que ficar melhor, a gente... Vamos lá, hein? $1 já. Que foi? Foi aí, Renato? Foi Show sim. de bola. Manda para mim também, Renata, por favor. Mando. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Flávio. Um abraço, Tchau. fique com Deus.